Seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e eu quero te ajudar a pregar melhor a palavra de Deus. Por isso, neste vídeo, estarei ministrando a aula de número 4 do curso completo de como pregar melhor a palavra de Deus. E se você deseja acompanhar esse curso totalmente gratuito, se inscreva em nosso canal. Eu quero te ajudar a ser um bom ministro da palavra de Deus. Hoje nós estaremos tratando a respeito da hermenêutica. É uma ferramenta na qual irá nos ajudar a interpretar a palavra de Deus. A definição de hermenêutica nos traz como a ciência da interpretação bíblica. A hermenêutica irá colocar ferramentas em nossas mãos para nos auxiliar a aprender melhor a palavra de Deus, a como compreender aquilo que o texto e o contexto têm para nos ensinar. Para iniciar a parte de hermenêutica deste curso, eu quero deixar um texto base que se encontra em João capítulo 5, versículo 39, onde a palavra de Deus nos diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja que Jesus nos diz que nós não devemos apenas ler a palavra de Deus, mas nós precisamos examinar, porque através da análise, através daquilo que Deus tem na sua palavra, nós iremos receber vida, nós iremos ser edificados, nós iremos compreender quem é Cristo e o seu ministério. Mas para isso é necessário que nós possamos não apenas ler a palavra de Deus, mas também examinar, procurar sair da superficialidade e entrar nas profundezas dos mistérios de Deus. Por isso eu quero te ajudar a não apenas colocar ferramentas humanas em suas mãos, mas principalmente a buscar a como ter intimidade com Deus, para que você possa receber uma palavra revelada, uma palavra de vida, que irá transformar e mudar a vida daqueles que estão te ouvindo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia vai nos ensinar que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Esse texto vai nos ensinar que por mais que o homem tenha as ferramentas necessárias para interpretar a palavra de Deus em suas mãos, se não tiver intimidade com Deus, se não tiver prioridade o reino dos céus, a justiça de Deus, se não tiver uma busca com temor, com coração sincero diante de Deus, não há como entendermos as coisas de Deus, não há como entendermos os mistérios de Deus, se primeiramente Deus não encontrar em nós um coração fiel e sincero. O homem natural, o homem carnal, ele não pode compreender os mistérios do reino dos céus. Por isso, você precisa, antes de qualquer ferramenta ter em suas mãos, você precisa, primeiramente, buscar ter intimidade com Deus, pois é o Senhor que irá te ensinar a palavra dele. Um outro ponto muito importante da palavra de Deus é que nós precisamos aprender com os crentes que estavam em Bereia. Em Atos capítulo 17, versículo 11, vai dizer que os crentes de Bereia eram mais excelentes do que os demais, porque havia uma diferença na vida deles. Eles não apenas ouviam aquilo que era ministrado, eles desejavam aprender, eles examinavam as Escrituras, e através da análise daquilo que o apóstolo Paulo dizia a eles recebiam a vida que vinha de Deus. Meu amado irmão, entenda uma coisa: se você deseja ser um bom ministro, você precisa primeiramente ser um bom estudioso. Você precisa provar as palavras que são ditas ao teu ouvido. Se você deseja ser um bom ministro da palavra de Deus, aprenda a examinar tudo aquilo que você tem ouvido. Você precisa ser um bom aluno. Quando nós desejamos aprender a palavra de Deus, nós então começamos a desfrutar do que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 17. Deus nos dá sabedoria e revelação da sua palavra. Não deseje ser um ministro que não transmite vida em sua palavra. Não seja daquelas pessoas que têm uma palavra aonde não irá trazer vida, onde não irá trazer edificação. Você precisa buscar em Deus sabedoria. Se há algo que o mundo está precisando nos dias de hoje, e até mesmo a igreja, são homens cheios da sabedoria de Deus, homens cheios do Espírito Santo, pessoas que desejam trazer os mistérios de Deus àqueles que temem ao Senhor. Não deseje ser como aquelas pessoas que olham na internet e pegam um esboço de pregação pronto e pegam e ministram diante da igreja. Não seja como esses. Busque as revelações de Deus. Busque na fonte das águas vivas. Procure ser um ministro que busque os mistérios de Deus. Não tenha medo de se entregar aos mistérios de Deus. Não tenha medo de procurar as profundidades da palavra de Deus. Nós temos sobre a nossa vida o bom Consolador. Nós temos sobre a nossa vida o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade.
Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós não estamos estudando sozinho. Nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. Ele irá nos mostrar toda a verdade de Deus. Ele não vai nos deixar nós caminharmos pelo engano. Ele não vai deixar nós caminharmos por heresia. Se o nosso coração for sincero diante de Deus e nós desejarmos aprender mais da sua palavra. Você tem o desejo de transmitir uma palavra que transmite vida, fé e esperança àqueles que têm te ouvido, você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Ele está ao teu lado para te ensinar. Ele vai inspirar você para falar aquilo que exatamente Deus deseja falar. Fique tranquilo, você tem a ajuda do Espírito de Deus para ministrar a palavra de Deus. Quando você estiver estudando a palavra de Deus, lembre-se que a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. O salmista, no capítulo 25, verso 14, vai dizer que a intimidade do Senhor são para aqueles que temem ao Senhor. Entenda algo, meu amado. Se há o temor de Deus no seu coração, Deus irá revelar a sua palavra. O Senhor irá te mostrar coisas na palavra que está oculta àquelas pessoas que têm o coração endurecido. Se você deseja intimidade com Deus, se você deseja mais da palavra de Deus, fique tranquilo, busque ao Senhor de todo o coração. A hermenêutica não são apenas ferramentas humanas, ela depende principalmente da intimidade com Deus, pois com a intimidade com Deus é que vem as revelações, vem a sabedoria, para que nós possamos transmitir àqueles que estão nos ouvindo a palavra viva, a palavra que é eficaz, a palavra que muda vidas e corações de aqueles que estão nos ouvindo. Quando nós alcançamos, então, uma intimidade com o Senhor, nós queremos colocar em prática aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento. Não é apenas na graça. Tem muitas pessoas que desejam crescer na graça do Senhor, porém elas não procuram entender melhor a palavra de Deus. Elas não procuram a profundidade daquilo que a palavra de Deus tem para a vida delas. E por muitas vezes, por falta de conhecimento, acaba se equivocando e colocando alguns erros na hora que está ministrando a palavra de Deus. Vamos então entender o porquê nós devemos estudar hermenêutica para interpretar textos bíblicos. Em primeiro lugar, porque nos guardará das heresias. Uma das coisas que mais tem acontecido nos últimos dias é o aumento de heresia. Pessoas que estão despreparadas para ministrar a palavra de Deus. Infelizmente, a internet tem dado voz a muitas pessoas que não deveriam ser ouvidas. E se nós desejamos ser um bom ministro da palavra de Deus, nós precisamos estudar. Não há atalhos para ser um bom ministro. É necessário uma vida de oração com Deus e também uma vida de estudo. Em segundo lugar, devemos estudar, porque nos dará compreensão correta dos textos bíblicos. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque nós não estamos lidando com uma matéria qualquer da escola ou da faculdade. Nós estamos lidando com almas. Nós não podemos falar coisas erradas. Nós somos ministros da palavra de Deus. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E por isso nós precisamos compreender exatamente aquilo que Deus deseja falar com o seu povo. Não adianta nós queremos, meus amados irmãos, falarmos aquilo que não está na palavra de Deus. Nós precisamos compreender aquilo que a palavra está dizendo. Nós não devemos levar a palavra para que as pessoas, ao ouvi-las, venham sentir uma emoção, venham ter vontade de chorar. Não apenas isso. Nós precisamos pregar a palavra de Deus como ela é. Nós não podemos camuflar os textos. Nós não podemos moldá-los segundo aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos transmitir com fidelidade aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Quando nós falamos ainda da necessidade de estudarmos a palavra de Deus, em terceiro lugar, nós precisamos lembrar o que está escrito no Salmo 119, versículo 105. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Quando nós estamos procurando estudar a palavra de Deus, nós estamos recebendo as verdades do Senhor. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Nós não estamos indo de um lado para o outro sem direção. A palavra de Deus vai nos ensinar. O Espírito Santo vai nos ajudar a compreender. E se nós estamos estudando a palavra de Deus de forma correta, não há como o engano entrar no nosso coração. Precisamos nos lembrar que o objetivo de estudar a palavra de Deus
Não é apenas para pregar a palavra àqueles que estão nos ouvindo. Nós precisamos nos lembrar o que está escrito no Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós aprendemos a palavra de Deus e conseguimos interpretar, conseguimos compreender as verdades do nosso Deus, nós então vamos viver uma vida distante da prática do pecado. Nós iremos procurar agradar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Quando nós falamos de hermenêutica bíblica, nós não estamos apenas colocando ferramentas para pregar a palavra de Deus. Nós estamos colocando ferramentas que irá te ajudar a compreender aquilo que Deus espera de você na caminhada cristã. O bom ministro não vai se preocupar apenas em falar, ele vai principalmente se preocupar com a prática da palavra de Deus em sua vida. Ele vai desejar ser semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre alicerces. O bom ministro, ele cria alicerces na qual a sua vida estará bem estruturada. Não adianta pregar a outros se ele estiver reprovado diante de Deus. Por isso nós precisamos nos lembrar do que Paulo estava ensinando a Timóteo, o seu discípulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Neste texto, o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo que todos aqueles que desejam ser um bom ministro precisam se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. E uma das qualificações que o ministro aprovado deve ter é manejar bem a palavra da verdade. Quando nós falamos em manejar bem a palavra da verdade, nós não estamos falando na facilidade que você tem para folhear a Bíblia e achar os textos, mas sim principalmente em como você pode aplicar de forma objetiva na sua vida. Não adianta nós pregarmos a outros se nós estivermos reprovados diante de Deus. O bom ministro, ele se preocupa em como ele caminha diante do Senhor. E por isso nós precisamos nos lembrar de Hebreus capítulo 5, versículo 11. Há textos de difíceis interpretação, e uma das coisas que mais vai impedir o entendimento é a dureza do coração. O que traz a dureza do coração ao ministro é principalmente a prática do pecado. É quando você ouve a palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, mas você vive totalmente em oposto àquilo que Deus espera de você. Quando a sua vida não está alinhada com o seu ministério, quando você pretende pregar a palavra de Deus, mas você não tem a prática desta verdade na sua vida, o seu coração vai ser endurecido. Você pode até alcançar corações de pessoas, mas você mesmo estará reprovado, e isso não terá nenhum valor diante dos olhos de Deus. Ainda que pelo seu intermédio Deus alcance vidas e salve-as, você estará colocando a eternidade com Deus em risco por causa da sua prática de vida e dureza de coração. O bom ministro, ele sempre vai procurar colocar em prática tudo aquilo que ele ministra. Ele não vai querer que as pessoas apenas vivam a palavra de Deus. O seu coração deseja fazer a vontade de Deus. O seu coração deseja que o temor do Senhor o domine e que a cada momento ele procure viver exatamente aquilo que Deus espera dele. E neste momento eu quero te fazer um convite. Se você tem gostado do conteúdo deste curso completo de como pregar a palavra de Deus melhor, se inscreva neste canal. Nós temos novos vídeos todas as terças e sexta-feiras, 19h45. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.